Vamos lá. Revolução Francesa, início da Revolução. Então, hoje eu vou falar o período que vai entre a convocação dos Estados Gerais, vou explicar um pouquinho de novo como é que era essa reunião, como é que funcionava os Estados Gerais, tal. E depois vou seguir até a tomada da Bastilha e a elaboração da primeira Constituição francesa no momento da Revolução, tá? O que ela trouxe de novo, vamos falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, como a gente viu aula passada, foram convocados os Estados Gerais. De novo, o que eram os Estados Gerais? Era uma assembleia, tá? Então, uma reunião de pessoas é, com representantes dos três estados. Então, vamos lá. Primeiro, clero. Então, todos os religiosos eram o primeiro estado. Segundo, nobreza. Então, todos os nobres, mesmo que fosse nobre rico, nobre pobre, enfim, era nobre, tinha direitos de nobres, tá? E o terceiro era literalmente o resto, tá? O resto que era muito diverso. A gente tinha camponeses, tinha artesãos, tinha trabalhadores liberais, então livreiros, lojistas, pequenos comerciantes nas cidades. A gente também começa a ter os burgueses, né? A burguesia liberal, então médicos, professores, e vai ter uma burguesia muito rica, tá? A burguesia financeira, a gente vai ter a burguesia comercial, que era muito grande, muito forte. Já tem um pouquinho da burguesia industrial, mas já não era tão forte assim ainda, não tinha tanta manufatura. Então tinha desde os caras mais pobres até os caras mais ricos. Só que nenhum desses caras eram nobres, então eles não tinham direitos de nobreza, não tinham direitos políticos, de representação política. E por que que o rei decide convocar essa assembleia? Porque ele tentou um monte de outros recursos, né, vista a crise econômica que estava rolando na França, e ele não consegue resolver, né, só com acordos entre os nobres ou entre os nobres e o clero. E as pessoas já estavam começando a se revoltar contra a pobreza, contra o aumento dos preços dos produtos e tudo mais. Essa assembleia não era convocada desde 1614, o que nos mostra a questão do absolutismo francês. Então, desde 1614, os reis na França não se importam muito com a opinião do terceiro estado e nem muito com a dos outros, né? Mas os outros ainda participavam um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O problema é até esse momento, 1614, a sociedade francesa era uma, tá? Ela era esse resto que eu falei para vocês, tinha muito mais camponeses do que burgueses, né? Então, geralmente, esse pessoal não participava dessa reunião. Mas, quando ela era convocada, dava um caráter de autoridade. Por quê? Porque o rei, teoricamente, estava ouvindo todo mundo da França, desde do clero, os nobres, até os camponeses, os burgueses, né? Por isso que ele convoca essa reunião, porque é como se ele estivesse escutando todo mundo da França, tá? Então, como eu falei para vocês, tinha representantes dos três estados. Como é que isso funcionava? Determinados locais da França era feita uma eleição entre os estados, né? Então, olha, essa região da França vai mandar tantos representantes do terceiro, do primeiro e do segundo estado, né? Então pegava todas as regiões da França, era um processo demorado, por isso que demora um tempo, vocês vão ver lá no livro, se vocês leram, lá fala que ela foi convocada em 1788 e começa a reunião em 1789, né? Então leva um tempo, tá? Então na hora que o rei fala, gente, ó, vai ser convocado os Estados Gerais, aí vai, bom, beleza, vamos votar, vamos escolher quem vai ser os representantes. Aí tem uma votação bem demorada, bem extensa, tá? Aí tem uma crítica do terceiro estado, eles pedem para ter mais representantes, aí o rei deixa. Então vai tendo essa votação toda. E aí, no final, se reúnem 291 representantes do primeiro estado, que era o clero, 270 representantes do segundo estado
e 578 representantes do terceiro estado. Então, olha o tanto de gente do terceiro estado que tinha nessa reunião. Ah, professor, então tinha todo mundo do terceiro estado? Mais ou menos, tá? Mais ou menos pelo seguinte ponto. Teoricamente, todos maiores de 25 anos poderiam se candidatar a ser representantes na Assembleia Nacional. E aí vem o primeiro problema. Como que um camponês lá de uma região do litoral da França ou lá perto da Alemanha, ele ia sair da sua casa, da sua fazenda, ia para lá, para Paris, né, para participar na reunião e ficar meses fora do país. Ele não podia, ele não conseguia fazer isso, né? Então, querendo ou não, representando os camponeses não tinha muito. Tinha mais representantes da burguesia, né? Burgueses conseguiam se deslocar, conseguiam ficar lá, e da burguesia liberal de Paris mesmo, dos lojistas, dos médicos, dos professores, dos juristas de Paris. Então, os caras, os advogados, né? Pessoal que morava em Paris mesmo, e burgueses. Camponeses eram um pouco menos, tá? Então, o movimento dos camponeses vai ser de fora da reunião, na hora que eles começam a se revoltar. O que que acontece? Essa reunião era feita como? Tá? Era feita de que forma? Não juntava todo mundo, né? Assim, tinha a primeira reunião, juntava todo mundo lá, falava que ia ser discutido, que não ia. Depois ia cada um para uma sala, cada estado para uma sala e decidir, né? Tipo assim, o rei colocava o problema. Olha, gente, a gente tem que cobrar mais imposto, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Decisão, vamos cobrar mais imposto do terceiro estado? Pergunta. Aí cada estado ia para o seu reunião, eles iam discutir. Então, esses 291 do primeiro estado iam discutir entre eles. Esses dos 270 iam discutir entre eles, tal, não sei o quê. Cada um dava um voto. Tipo assim, não eram 291 votos, 270 votos. Não, era um voto para cá, um voto para cá e um voto para lá. Certo? Qual que é o problema disso? Se esses dois estados votassem juntos, que é o que eles acabavam fazendo, esse aqui sempre perdia, mesmo tendo mais gente. Então, esse era o grande problema. O terceiro estado tinha mais representantes e sempre perdia. E por que, que esses dois votavam juntos, professor? Porque eles tinham interesses a zelar. O clero não pagava imposto, tinha direito ao dízimo, tinha direito ao trabalho dos camponeses, tinha direito a um monte de coisa. A nobreza também não trabalhava, não pagava imposto, eram as únicas que podiam ter cargos no governo, não sei o quê. Ninguém queria perder seus direitos, né? Os seus benefícios, né? E o terceiro estado acabava ficando com a carga maior de imposto, de deveres, tá? Então, direitos e deveres não estavam balanceados nessa sociedade, é uma sociedade desigual, vamos lembrar. Uma sociedade estamental é uma sociedade desigual, onde tem pessoas que têm mais direitos e pessoas que têm mais deveres. Né? É assim que ela funcionava. E é isso aqui que está sendo colocado em questão na Revolução Francesa. Vamos parar de fazer desta forma. Tá? Entendendo isso, né, de como que funcionava o sistema de votação nos Estados Gerais, começa então em 5 de maio de 1799. Começa essa reunião. Um detalhe, mesmo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que o voto não fosse por estado, que fosse por pessoa. Mesmo se a gente somasse 291 mais 270, o terceiro estado ainda teria mais gente. Um pouquinho mais, mas teria. Então eles ainda eram a maioria. Mas tem um detalhe: tinha pessoas do primeiro estado e do segundo que eram mais próximas do terceiro estado do que dos seus respectivos estados. Por quê? Vou explicar para vocês. Aqui nós temos a sociedade estamental. O rei sustentado pelo primeiro e pelo segundo estado, então primeiro estado de cá, segundo estado de cá, e o terceiro estado, essa galera toda aqui. Beleza? Ah, professor, e aí? E aí é o seguinte, vamos pegar aqui o clero. Nós temos o alto clero, então, cardeal, bispo, né? Não sei o quê.
os caras que eram ricos dentro da igreja, tá? Esses aqui tinham interesses a zelar, eles queriam manter a sua posição de riqueza. Como é que eles chegavam lá, professor? Geralmente eram filhos desses aqui que compravam. Eu tenho. O cara casava lá com a mulher, tinha 5 filhos. 4 ele casava e o último ele comprava um lugar na igreja, né? E aí ia colocar o filho dele para ser bispo, tal, e comprava isso, era comprado, tá? Para ter uma pessoa na família na igreja, para conseguir mais perdão, essas coisas que eles acreditavam na época. Nós temos o médio clero, tá? Que ainda são pessoas um pouco mais de posse financeira, né? Mas não tanto. E nós temos o baixo clero. Aí que entra, ó. Nós tínhamos uns padres, uns monges, alguns frades, que eles viviam junto com essa galera, ó, junto com os mais pobres. Então, eles estavam mais interessados em defender o direito desses aqui do que os desses caras aqui. E o problema da sociedade do Estados Gerais era um voto para cá, um voto para cá e um voto para cá. Esse é o problema, né? Às vezes o monge aqui, ele votava contra esses dois, mas ele não tinha força para votar contra eles. E aqui do lado do segundo estado, da nobreza, a alta nobreza, príncipes, duques, condes, a nobreza da corte que vivia na casa do rei, né? Lembra aquela casinha que eu mostrei para vocês, pequenininha, né? Eles moravam lá junto com ele. Nós temos uma média nobreza, né? Que eram alguns cavaleiros, e a nobreza de toga. O que é nobreza de toga? É toga, com T-I-G, tá? É o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o rei estava passando por dificuldades financeiras, que o Estado estava passando por dificuldades financeiras. O que o rei começou a fazer? Ele começou a vender títulos de nobreza para os burgueses. Aí os burgueses iam lá, comprava, dava dinheiro para o Estado e se transformava em nobreza, né? Então tinha um título de nobreza. Mas essa galera estava mais afim de votar pelos interesses da nobreza, da burguesia, e não da nobreza. Eles queriam um Estado mais liberal, tá? E nós temos a baixa nobreza, que às vezes também votava junto com esse nível de pessoas mais modestas. E aí o terceiro estado, tem os ricos, tem a burguesia rica, né? Tem a burguesia média, a burguesia, e tinha os camponeses. E essa galera aqui, em geral, eram as pessoas que não conseguiram ir nos Estados Gerais para representar seus interesses, mas começaram a fazer vários movimentos de contestação ao rei de fora da reunião. Então, se fosse um voto por cabeça, teria gente do primeiro estado que ia votar junto com o terceiro, ia ter gente do segundo estado que também ia votar junto com o terceiro. Então, pessoal, a reunião acontecia mais ou menos assim, tá? A gente tinha aqui o rei, né? Em cima, todo poderoso, tal, pá. E embaixo, aqui nós temos espectadores, tá? E aqui os representantes do terceiro estado, certo? Os representantes. No livro, vocês têm essa figura, essa imagem. Alguém tá com o livro aí na mão? Porque no livro tem uma indicação de quais são os estados. A imagem do meu livro estava péssima. Eu ia colocar aqui e não consegui. Se não me engano, aqui está o primeiro estado, aqui o segundo e aqui o terceiro. Né? Aqui a imagem do meu livro digital estava péssima. Eu não consegui enxergar qual que era qual aqui. Mas estavam divididos, ó. Um estado de cá, um estado de cá, um estado de cá. Beleza. E aí? Aí o rei pegava e pronunciava, né, os problemas que tinham que ser resolvidos, tal, davam-se soluções, e aí ia para votação. Aí na votação, não votava todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Cada um ia para o seu lado, esses aqui, um voto, esse um voto, esse um voto. E, como eu falei para vocês, o problema era clero e nobreza,
acabavam voltando às mesmas coisas porque não queriam perder os seus interesses. Então, o que foi proposto? O que foi proposto pelo terceiro estado? Porque quem queria mudar alguma coisa era o terceiro estado. O primeiro e o segundo, a maioria das pessoas que formavam o primeiro e o segundo queriam que tudo ficasse igual. Porque eles não queriam. A ideia do primeiro e do segundo estado era: vamos resolver os problemas da França, vamos cobrar mais imposto do terceiro estado. O rei até tentou, ele convocou a Assembleia dos Notáveis, que eram com representantes da nobreza, falou assim: gente, vamos cobrar um pouco de imposto dos nobres, porque assim eu não dou conta, né? Os caras estão se revoltando lá no campo, estão se revoltando nas cidades. Não, a gente não vai pagar imposto. Ser nobre na França é não pagar imposto e não trabalhar, né? Que se dane o mundo. E aí o rei não teve alternativa, convocou os Estados Gerais e para tentar fazer esse jogo de achar uma solução. E a solução do primeiro e do segundo estado era cobrar mais imposto do terceiro. E o terceiro estado tinha várias propostas de mudança, tá? O que o terceiro estado queria? Eles queriam limitar o poder monárquico, ou seja, o poder do rei, através de uma constituição. A constituição de um país é o conjunto, né, básico de leis. Então, vamos dizer, são as leis federais, né? Então, tem a Constituição. Então, o Brasil tem uma Constituição, professor? Tem. Constituição de 1988. Aí tem lá a Constituição do Brasil. Depois, todas as outras leis, o direito, o Código Civil, Código Penal, Código Tributário, todas as outras leis do país, as leis educacionais, elas têm que respeitar essa Constituição. Então, são as leis básicas de um país, tá? Mas, professor, mas na França não tinha isso ainda não? De uma forma organizada, sistematizada e democrática, não tinha. Você tinha alguns éditos, algumas ordenações dos reis, né, que eles iam ordenando coisas. Olha lá o problema, vamos lembrar dos iluministas. O rei, ele no absolutismo, ele acaba exercendo junto, né, com o parlamento, com os nobres, tal, mas ele acaba exercendo poder legislativo, então ele fazia as leis, o executivo, então ele colocava essas leis em execução, e o judiciário, porque se você fosse contra o rei, você era punido, né? Então ele também punia a galera. Então, esse é o problema. Eles queriam, então, uma constituição, um conjunto básico de leis, e que o poder monárquico fosse limitado. Então, mais ou menos, eles queriam o que aconteceu na Inglaterra, onde o rei, né, estava limitado pela Constituição. O rei estava lá, tinha as leis, aí o rei tinha que, não, beleza, eu obedeço às leis. Na França era o contrário. O rei fazia as leis para que as pessoas obedecessem. Então eles queriam um conjunto de leis que inclusive o rei teria que obedecer, tá? O que mais que eles queriam acabar? Com os privilégios de nascimento. Ou seja, os privilégios dos nobres, desde sentar nos primeiros lugares da igreja, ter que as pessoas reverenciar eles ao passar na rua, até só eles poder ter cargos políticos, eles não precisarem de pagar impostos, toda essa coisa errada. Eles queriam reformas administrativas que diminuíssem a interferência do Estado na economia. Então, eles queriam seguir os princípios do liberalismo econômico, tá? Queriam criar um parlamento, então, um conjunto de políticos para governar junto com o rei, né? Ou até a mais que o rei, que representasse a sociedade como um todo, e não só os nobres e o clero. Eles queriam, e vamos lembrar, burgueses, né? A maioria das pessoas do terceiro estado que estão votando aqui são burgueses. Eles queriam, então, que os interesses da burguesia fossem melhor representados. E a liberdade de pensamento religiosa, tá? Basicamente, liberdade de pensamento e tolerância religiosa. Por quê? Se você falasse alguma coisa contra o rei, você ia preso. Você não podia expressar tanto a sua opinião, o seu pensamento, tá? Então a gente percebe que foi uma revolução baseada nos princípios iluministas. Então, ó, o poder vem do povo, então criação de um parlamento, liberalismo econômico,
Todas as pessoas são iguais por natureza, abolir os privilégios de nascimento, liberdade de pensamento, entendeu? Então, uma revolução baseada nos princípios iluministas. E aí gritava-se por todo lado liberdade, igualdade e fraternidade. Acabou sendo o lema da revolução, certo? Ah, professor, que legal, né? Vai dar certo, vai ficar tudo bem. Mais ou menos. Por quê? Porque esse tipo de voto por Estado impedia a mudança. Você acha mesmo que o clero ia querer tolerância religiosa e liberdade de pensamento, as pessoas começar a criticar os dogmas da igreja? Ou a burguesia ia querer perder os privilégios de nascimento, ou clero e nobreza querer representantes da burguesia juntos com eles nos parlamentos, ou até mesmo dos camponeses. Enfim, eles não queriam a mudança, tá? Então esse tipo de voto impedia a mudança. E aí vem aquela parte que eu acho que ficou um pouco confusa para vocês na última aula, quando a gente corrigiu os exercícios. O terceiro estado foi lá e falou assim, gente, a gente tem uma proposta. Vamos fazer voto por cabeça, por representante, porque nós somos maioria, então nós temos que ter representatividade, tá? E vamos fazer esse voto todo mundo junto. Não vamos fazer cada um num lugar, né? A gente está decidindo os caminhos da França. A gente está decidindo o que vai ser melhor para o país. Então vamos fazer todo mundo junto. Vamos votar todo mundo junto e cada um ter direito a um voto. Óbvio que o clero e a nobreza não quiseram esse tipo, porque senão eles iam perder os seus benefícios. E aí o terceiro estado resolveu, então, beleza, vocês não querem? A gente vai se fechar lá naquela sala, só que a gente se declara Assembleia Nacional. Uai, professor, e aí? O que significa isso? Significa que eles falaram assim, olha, o destino da nação, o destino da França vai ser decidido por nós, não pelo clero, muito menos pela nobreza. Então, o que a gente decidir naquela sala ali é o que vai ser, independente se vocês quiserem ou não. Ah, professor, mas é muito fácil, é só o rei chegar lá com o exército, matar todo mundo, beleza. Mais ou menos fácil, tá? Talvez muito difícil. Porque, lembra que eu falei para vocês? Lá fora da reunião, lá nos campos, lá na cidade, a galera tava virando a Paris de cabeça para baixo. Tava queimando o campo, os camponeses estavam invadindo os castelos dos senhores feudais, estavam destruindo tudo. O pessoal nas ruas estavam fazendo um monte de manifestação. Por quê? Porque eles estavam percebendo que o negócio não estava caminhando. Olha aqui, se reuniram em maio. Em junho, não tinha nada decidido ainda, né? Então a galera foi pro pau. Não, o que é isso? Não, vamos lá. Vamos colocar isso para quebrar. E além disso, os burgueses começaram a distribuir uns panfletos dizendo que os nobres iam começar a cobrar mais impostos dos camponeses. Teve toda uma incitação a isso também. Então teve uma revolução dos burgueses e dos pobres do lado de fora da Assembleia Nacional que deixou o rei Luís XVI com medo. Por quê? Porque ele viu que o seu poder já estava fraco. O poder dele estava muito fraco. Ele colocou soldados nas ruas, tal, não sei o quê, mas não estava sendo suficiente. E aí isso aqui vem comprovar, né, as teorias lá do Jean-Jacques Rousseau. O poder vem do povo. Não adianta uma ou duas pessoas quererem mandar no país, querer ter o maior poder, se o resto não quiser. E agora o resto não estava querendo. As pessoas nas cidades, as pessoas nos campos, não estavam mais querendo o poder absoluto do rei. Então, por isso que o terceiro estado ganhou força ao se declarar Assembleia Nacional. Porque lá fora, lá nas ruas, o rei estava perdendo popularidade, né? Já nem tinha direito, mas agora estava sendo contestado na força bruta. E se ele não aceitasse, poderia correr o risco dele perder o posto dele de rei mesmo, né? Porque, vamos lembrar, né? Já tinha acontecido aí um outro movimento político que foi a independência dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos não tinha rei. Então já estava provado que dava para governar um país sem a necessidade de um rei, né? E aí o Luís XVI ficou pressionado por essas manifestações e orientou a nobreza e o clero a se juntar à Assembleia Nacional em 27 de junho. Revolução tem início.
Como que a Revolução começa, professor? De fato, a gente fala que começa a Revolução Francesa. Gente, o rei achou que colocando o clero e a nobreza junto com o terceiro estado, as coisas iam parar e não parou, não. Os caras continuaram, né, a fazer movimentos, tava todo mundo satisfeito. Olha, já tinha, sei lá, 2 séculos de absolutismo. Já tinha algumas décadas de colheitas ruins, de preço de pão abusivo, de preço excessivo. Junta a isso, o rei gastando com guerras que ele perdia, gastando com a nobreza, né? Enfim, o país quebrado, querendo cobrar mais imposto de quem custava comprar pão, né? Então a galera foi pro pau mesmo, né? Não, que isso, tem que mudar esse negócio, tá? Então a gente tinha os levantes populares em Paris e nos campos, né? Contra a defesa militar do Luís XVI. Então, a reunião estava rolando, né? O clero e a nobreza decidiu lá, vamos lá fazer parte da Assembleia Nacional, mas o bicho estava pegando ainda. O bicho estava pegando. Por quê? Porque simplesmente, mesmo eles tendo participado, não estava levando a lugar nenhum, né? Ainda estava tudo parado, as decisões estavam paradas. E aí tem um ato muito simbólico, é simbólico, tá? Duas coisas aconteceram. Uma, em 9 de julho, essa Assembleia Nacional, né, junto então agora tem nobreza e clero, eles decidem virar Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Porque agora o objetivo da reunião é elaborar uma Constituição para a França. Então eles iriam elaborar o conjunto básico de leis do país e onde ia limitar o poder do rei. Tá? Então agora o rei já não participa mais. O rei antes, no Estado Gerais, ele tinha alguns poderes de, não, vamos lá fazer isso, vamos fazer aquilo, decide aí. Não, agora o rei se vira, agora o rei tem que aceitar o que vier da Assembleia Nacional, que agora ela é constituinte, ou seja, ela vai elaborar uma constituição para a França. Resolveu alguma coisa? Estava tudo muito a passos lentos ainda. 14 de julho de 1789. Os caras pegaram, invadiram a Bastilha. Professor, que nome esquisito. O que é isso aí? Tá? Bastilha era uma prisão. Uma prisão que simbolizava o poder do rei. Todo mundo que era inimigo político, que ia contra o rei, era preso lá. Então todo mundo tinha medo daquela prisão. Né? Nossa, se eu falar mal do Luís XVI, vou ser preso na Bastilha. Era uma construção enorme, um castelo enorme. Né? Simbolizava o poder do rei. E a galera lá fora, tal, fazendo revolução, falando assim, gente, vamos invadir a Bastilha e vamos pegar suprimento e armamento que tem lá e libertar a galera que tá lá, que foi presa só porque falou mal do rei. E em 14 de julho, eles conseguem invadir essa prisão real, tá? Mais ou menos entre 800 e 900 pessoas invadem essa prisão, já estavam armadas, mas pega armamentos que tinham ali, né? Põe aquilo lá abaixo, assim, não destrói o prédio, né? Mas, enfim, invadiram, né? Qual que é o símbolo disso aqui? Se a prisão era o símbolo do poder real, e se as pessoas conseguirem invadir essa prisão, significa que o poder real acabou. Não tem mais poder real. O rei já não tem poder. Teoricamente, ele está lá ainda como rei e tal, mas a população mostrou que o poder do povo é maior que o poder do rei. Então foi um símbolo, foi muito simbólico. Tipo, não, agora a gente invade a Bastilha que as pessoas param de ter medo do rei. E foi isso que aconteceu, tá? A galera ficou com medo, tipo, medo mesmo, né? Alguns nobres e alguns religiosos, eles fogem da França, vão se refugiar em países vizinhos. Por quê? Porque eles viram que agora acabou. Agora os direitos deles, os direitos desiguais, né? Os privilégios deles vão ser contestados. E eles vão perder os privilégios. E se bobear, perde a vida, né? Se bobear, perde a vida, tá? Diante disso, o rei Luís XVI decide recuar as tropas de Paris. Então agora as mudanças vão começar a acontecer. Por isso que a gente fala que em 14 de julho é o início, né, dessa revolução, tá? Começa preparada lá desde os Estados Gerais, mas na hora que os caras invadem a Bastilha, na hora que começa o furdunço todo, na hora que os clérigos vão embora, os nobres vão embora, não todos, alguns,
E o rei recua, tipo, não, beleza, tira o exército das ruas, vamos aceitar o que vier da Assembleia Nacional Constituinte. Aí sim começam as mudanças, aí sim começa a revolução de fato. E esse dia é, é um dia simbólico na França, tá? Um dia muito simbólico. Essa era uma das imagens representando essa queda da Bastilha. Um pouco exagerada, né, pelo que foi, porque assim, se os caras conseguiram entrar numa prisão real, essa prisão real já não tinha lá muito defesa, tá? Já não tava, foi até relativamente tranquilo, mas foi simbólico, né? Foi assim, nossa, invadimos a Bastilha, né? Tiramos a galera de lá, roubamos os armamentos que tem lá. Então, se a gente conseguiu fazer isso, a gente faz o que a gente quiser, né? Então, é isso que vai acontecer. As mudanças começam. Em 4 de agosto, olha como, né, vai demorando um pouco. Os direitos dos nobres são abolidos, né? Os privilégios dos nobres são abolidos. Que eles tinham direito? Eles tinham direito de caça exclusivo. Então, olha só que loucura. Você tinha uma floresta, tá? Tinha uma floresta. Tinha camponeses ali em volta passando fome, que tinham que trabalhar obrigatoriamente para o nobre, né? Plantar na terra dele, não sei o que, né? O cara tava com fome. Tem um javali lá na floresta. Vixe, não, vamos lá caçar para comer esse javali, porque a gente tá com fome. Podia? Não, não pode não. Por quê? Porque eu não sou nobre, eu sou camponês. A única pessoa que pode caçar na floresta é o nobre, né? Pô, mas beleza, tem um bicho lá, é só matar e comer, pôr no fogo. Não, não pode. Porque só o nobre pode caçar. É direito do nobre caçar. Olha só que loucura, né? Ah, os nobres tinham isenção de imposto. O nobre não pagava imposto nenhum. Agora já era. Agora não pode. Agora vai ter que pagar imposto junto com todo mundo. Monopólio dos cargos mais altos, ou seja, na política. Só os nobres poderiam ter cargos altos na política, os burgueses não. E era o que eles queriam. Acabou também. Agora os burgueses podem ocupar lugares altos. Direito de exigir trabalho dos camponeses. Então, olha só, o nobre tinha o direito de falar assim: filho, trabalha lá para mim. Por quê? Porque eu quero. Porque você é camponês e eu sou nobre e trabalha para mim e eu não vou te pagar nada mais por isso. A única coisa que eu vou fazer é vou deixar você viver nessa terra aí, que teoricamente é do rei, é comum, mas eu mando. Mas assim, trabalha para mim o que eu quiser, né? Então, isso aí também acabou. Também mexeram nos privilégios do clero. Então, foi feita a Constituição Civil do Clero. Pegaram as terras da igreja, né? Que eram muitas, tá? Por que eram muitas, professor? A igreja tinha muitas terras? Tinha. Porque uma das práticas naquela época era doar terras para a igreja, os nobres doavam, para ou rezar uma missa, ou fazer alguma coisa, ou pagar uma indulgência, ou para ter igual eu falei para vocês, o nobre quer pôr um filho dele no clero, né? Quer fazer um filho dele virar bispo de um lugar. Vai lá e doa uma extensão gigantesca de terra para a igreja como pagamento. Então a igreja tinha muita terra, e muita terra improdutiva, que não fazia nada lá, assim, era gigante. Pegaram e venderam essas terras. E os membros da igreja foram transformados em funcionários públicos, tipo eleição mesmo, sabe? Os caras trabalhavam agora para o governo, eram religiosos tal, mas tinham que trabalhar para o governo, eram eleitos. Óbvio que eles não aceitaram muito isso, né? Aí vai ter um documento essencial que vai ser redigido em agosto de 1789, chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então eles pegam todos os princípios que estavam guiando eles durante a Revolução e escrevem um documento baseado em princípios iluministas. O que tinha nesse documento, basicamente? Direito à liberdade pessoal de pensamento, direito à igualdade de tratamento de todos perante a lei, soberania do povo diante do governo, preservação dos direitos naturais do indivíduo. São princípios que tem em todas as constituições do mundo, assim, da maioria delas, dos países democráticos até hoje. Tá? A nossa Constituição de 88 tem esses princípios. Então, por isso que a gente estuda a Revolução Francesa, porque ela começa a colocar princípios básicos, como também na Declaração dos Estados Unidos, em forma de lei, e vai influenciar todas as democracias modernas a partir disso, certo? Então, falava que as pessoas tinham direito a isso, elas têm direito, todas elas, tá?
Mas olha só, a Constituição mesmo, Constituição, foi ficar pronta só em 1791. Então demorou, né? Demorou. Por quê? Por que que demorou? Porque os burgueses, eles estavam querendo elaborar um negócio que beneficiasse eles e não os camponeses, por incrível que pareça, tá? Muita coisa não mudou para os camponeses, por mais que eles tenham ido lá, feito a revolta, pressionado o rei, bababá, muita coisa não aconteceu. A Constituição pegou todos esses princípios da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, né? Tem nela, mas permaneceu algumas coisas. Primeiro, monarquia constitucional, o rei permaneceu no seu cargo. Ele conseguiu o que ele queria. E dando abertura para os caras para não perder o cargo de rei. A divisão dos poderes, então tinha agora poder legislativo, executivo, judiciário, tá? O rei era um dos representantes do executivo, ele não ia nada ter que a ver com a lei e nada ter que a ver com o julgamento. Ele ia ter uma função específica que não era tudo aquilo que ele fazia antes, tá? Só que teve alguns problemas. A votação era indireta. O que é isso? Um determinado conjunto de pessoas escolhe uma outra para ser representante. Não tinha votação, tipo, eu vou votar em quem eu quiser, ou eu posso ser eleito se eu quiser. Não. Tinha um determinado grupo de pessoas, para você virar deputado, para você virar representante na Assembleia, na sua Constituinte, você tinha que ser indicado por outras pessoas. Isso é um problema, né? Porque acaba que quem ia ser indicado? Os camponeses? Não, ia ser os burgueses. E eles queriam ser os indicados. E alguns problemas mantiveram, por exemplo, a escravidão. Nas colônias, manteve. Uai, professor, mas esse negócio aqui de todos têm direitos naturais, de todos têm tratamento igual, todos entre aspas, né? Todos os homens e europeus e franceses. Por quê? Estou falando homens e franceses. Franceses porque os africanos escravizados estavam ainda na situação de escravizado. E homens, professor, por que homens? Porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por incrível que pareça, as mulheres foram simplesmente deixadas de fora, tá? Então, nesse momento aqui, as coisas mudam na França radicalmente, né? Mas começa a burguesia a tomar o caminho da revolução. A burguesia começa a fazer as leis, a Constituição, de acordo com seus interesses e não os interesses dos camponeses, dos servos, dos escravos que estavam lá do lado de fora, e as mulheres são deixadas de fora. Eu estou falando isso porque o exercício da semana que vem, a interação, vai ser sobre isso. Por quê? Porque as mulheres realmente foram deixadas de fora. E aí vai ter uma delas, né, que vai se levantar e vai fazer uma, poxa, e aí? Por que as mulheres também não entram, né? E ela vai fazer uma declaração das mulheres, tal, parecida com a declaração dos direitos do homem e do cidadão, e vai depois ser presa, né? Assim, enfim, infelizmente. Mas vai ter essa crítica, né? A revolução já começa com críticas. Poxa, por que a mulher não tem os direitos do homem? Tá esquisito isso. Então, na semana que vem, a gente vai ver essa parte.